Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Podcast para micro e pequena empresa, auxiliar vocês a prosperar o negócio de vocês, trazendo dicas, insights, conhecimento e conteúdo para que vocês possam aplicar no negócio de vocês. Talvez muitas das vezes vocês estão sozinhos, querendo crescer o seu negócio, prosperar o seu negócio, gerar mais faturamento, gerar mais receita e não está sabendo como. Ou até mesmo você está buscando aí abrir o seu próprio negócio. Pensando nisso, pensando em você, que nós estamos aqui hoje, sempre reunidos aqui para poder trazer um conteúdo que vai te ajudar nessa jornada. Hoje estamos aqui com a presença do Bruno Costa, beleza, Costa? Bem, prazer estar aqui novamente, tempinho afastado, mas hoje é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Costa, hoje a gente tem a presença aqui do Giovanni, que é fiscal de tributos do nosso município aqui de Passos, e além de ser presidente da Associação Mineira de Tributos. É isso, Giovanni? Isso mesmo, a Associação dos Auditores e Fiscais de Tributos de Minas Gerais, que trabalham nos municípios, nos 853 municípios mineiros, e que tem como missão trazer justiça tributária a todos os cidadãos mineiros, para que todos possam empreender, desenvolver seus negócios sem concorrência desleal, sem sonegação, porque quando a base tributária aumenta, todo mundo paga menos. Se todos cumprirem o seu papel no pacto social, a justiça tributária ela acaba trazendo uma carga de obrigações menores a cada um. Entendi. E hoje, nesse momento, a gente está num momento bem atípico, né, da reforma tributária, né? Sim, é extremamente atípico, é uma coisa assim, já começou histórica, né? Vai mudar completamente o panorama tributário brasileiro. Toda essa coisa que a maioria das pessoas, principalmente na imprensa, chamam de manicômio tributário brasileiro, ele vai desaparecer. Vai surgir um novo sistema praticamente do zero, evidentemente com um grande período de transição para isso. Mas a forma de se pagar e recolher impostos no Brasil vai mudar completamente. O IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, ele é adotado por 174 países, ele é obrigatório para se fazer parte da OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. E desde a Constituição de 1988 existia uma vontade política de adoção do IVA no Brasil, que não foi possível devido ao panorama político da época. E sucessivas administrações do país não conseguiram implantar. Parece que agora houve uma conjunção de fatores que tornaram um ambiente político favorável a essa adoção, e agora vamos começar isso aí. A gente até tinha um slogan para mobilizar em termos de categoria de auditores fiscais tributos, né? A reforma tributária vem aí. Hoje a gente já pode dizer que a reforma tributária está aí. Ela já bateu a nossa porta e nós já estamos vivenciando ela, mesmo que ainda seja na sua fase inicial. Exatamente, né? Porque acho que é um sonho de todo mundo, né? Acho que de todos os empreendedores que estão aí no dia a dia, que é essa reforma tributária, que realmente a percepção que nós na contabilidade, né, Costa, que realmente é um manicômio. É um manicômio, todo mundo fica inseguro para poder empreender, abrir um negócio, justamente. Se está certo, se não tá, se devo pagar isso mesmo. A gente sofre isso bastante lá, né, Costa? Bastante. E eu acredito que vai simplificar muito, né, com a reforma, porque hoje a gente tem todas essas nuances que a gente tem que ficar atento. Cada operação incide um tipo de imposto, é um tipo de situação particular que a gente tem que avaliar dentro das empresas. Então, acho que isso traz essa temeridade, né, esse medo para o empreendedor, e acaba impactando muito, acho que, no crescimento. O pessoal tem esse medo de crescer e esbarrar nessa questão tributária sempre. Justamente. Eu tinha dito que é obrigatório a adoção do IVA nos países da OCDE, e só para dar um pequeno panorama da diferença, no Brasil se gasta aproximadamente 1.500 horas ao ano, cada empresa, só para cumprir as obrigações tributárias. Nos países da OCDE, são cerca de 230 horas por ano. Inclusive, eu estava comentando com meu colega de trabalho, Ricardo, que também é contabilista de formação, que as empresas de contabilidade no Brasil sofrem um grande desvirtuamento
do seu trabalho quando ficam presas a essa questão de vamos contar nota fiscal para emitir guias de imposto. Né? A contabilidade é muito mais do que isso. Contabilidade é assessoria, é planejamento, é estratégia de crescimento dos negócios. E o sistema tributário brasileiro atual não permite que a maioria dos contabilistas exerçam essa função, né? Porque ficam presos naquilo ali. Nós temos que pagar o imposto do nosso cliente, né? A fiscalização está ali em cima e deixa eu fazer essa declaração aqui direitinho. Quer dizer, não sobra tempo para isso. São praticamente heróicos os profissionais contabilistas que, além disso, se aventuram a cumprir todo o escopo que as ciências contábeis trazem, né, que é de planejamento estratégico, de assessoria para crescimento dos negócios. São muito poucos os que têm estrutura para fazer esse trabalho. E eu digo isso porque eu sou de uma formação irmã das ciências contábeis, né, ciências econômicas, então eu sei que a contabilidade pode mais, mas o sistema tributário brasileiro permite menos o atual. Então é um momento de preocupação, porque toda mudança traz riscos, mas é também um momento de oportunidade para todos os atores envolvidos, que serão envolvidos nessa reforma tributária. E isso vai envolver todas as empresas nessa reforma tributária, nessa mudança, né? Vai envolver todas as empresas, porque vão ser unificados 5 impostos, federais, estaduais e municipais. O ISS, o ICMS, o PIS, COFINS, eles vão simplesmente deixar de existir depois do período de transição que ocorrer. E aí aquela separação que há hoje em dia de que auditores fiscais da Receita fiscalizam o imposto de renda, o imposto de produção industrial, IPI, eu estou fazendo confusão aqui com o nome dele, o IPI, os fiscais estaduais que fiscalizam o ICMS, os fiscais de tributos municipais que fiscalizam o ISS, vão todos trabalhar no mesmo imposto, né? Porque vai ser tudo igual para o país inteiro. Inclusive você estava comentando sobre a diversidade de legislações, né, que regem os impostos no Brasil. Há uma reclamação dos municípios, tanto dos gestores políticos quanto da administração tributária, da perda de autonomia, porque agora toda a legislação ela vai vir do comitê gestor do IBS, que está sendo gestado no Congresso Municipal. Mas é perigoso isso? Porque fere o pacto federativo? Fere. Mas a intenção é justamente essa, acabar um pouco com essa autonomia para que um contribuinte que atua no país inteiro não fique à mercê de mais de 5.600 legislações municipais, 27 legislações estaduais. Quer dizer, vão reduzir isso tudo para uma só. Então, de certa forma, essa perda de autonomia é uma das intenções dos idealizadores da reforma tributária. Trazer uma simplificação. Para poder realmente, né? Que essa é uma dor gigantesca, né? Quando a gente vai configurar o sistema dos clientes lá para poder emitir nota fiscal, cada estado é uma regrinha. Praticamente você tem que configurar para cada município, você tem que fazer uma configuração diferente. E aí cai nessa tese interessante que você trouxe, que é o quê? A gente deixa de ter tempo para atuar na análise, na orientação. Justamente, todo aquele escopo abrangente das ciências contábeis que eu tinha citado agora há pouco. Isso, aí a gente perde todo o tempo para atuar com essas orientações, análise e auxílio no crescimento das empresas. Para quê? Para trabalhar com essas configurações de sistema, para gerar guia, para não ter prejuízo no imposto. Com essa simplificação, eu acredito que vai crescer muito e a gente vai poder agregar mais com os nossos clientes e auxiliar essas empresas a crescer mais, porque aí sobra tempo. Isso, justamente. Inclusive, até do lado da administração tributária,
isso vai impactar positivamente, porque a gente fala muito em fiscalização cidadã hoje em dia. Eu até dei uma palestra no simpósio aqui em Passos da América o ano passado, em agosto ou outubro, se eu não me engano, falando sobre a mudança do paradigma do crime para o paradigma de serviço na administração tributária. O fiscal parar de encarar o contribuinte como um inimigo a ser combatido, né? Porque ele é um sonegador em potencial, e passar a tratar esse contribuinte como um parceiro no pacto social, né? O contribuinte é aquele que financia o Estado para que o Estado possa devolver serviços públicos de qualidade para a população. Então, acabando com essa dificuldade toda das várias legislações, das várias nuances, porque o fiscal tributário municipal ele lida com uma legislação só do município dele. Acontece que cada ramo de atividade tem um tratamento diferente, né? Então isso toma muito tempo também. Então a gente fica também com aquela questão de, nossa, eu tenho que conferir tudo aqui para saber se a escrituração está certinha, se o imposto está sendo pago direitinho. E a gente perde muito tempo nisso, e que nos impede daquela fiscalização orientadora que faça o contribuinte ser um parceiro do poder público. E eu acho que a reforma tributária traz essa possibilidade concreta para a administração tributária também. Então eu particularmente acho que, apesar dos riscos que toda mudança envolve, é uma oportunidade que nós temos de aproveitar bem, se soubermos agir nessa transição de um sistema tributário para o outro. É interessante esse comentário seu relacionado às empresas. Acho que eu nunca via, já entendia, tinha a visão que as empresas têm um excelente papel social, né, porque elas proporcionam para o mercado, para a sociedade, vários benefícios, né, seja desenvolver uma tecnologia, seja a venda de um produto, na prestação de serviço. Mas você trazendo essa reflexão, que na verdade as próprias empresas, em sua grande maior parte, o próprio contribuinte, que se autofinanciam, né, os benefícios sociais que o Estado vai fornecer. Então, na verdade, tem que trabalhar junto, né? Tem que entender que o imposto, o tributo que eu estou pagando, ele seja em comum, bem aproveitado, né? Não fique realmente nessa briga, né, de gato e cachorro, né, de bandido e mocinho, né? E tem que acabar com essa visão. É possível trabalhar como os parceiros. Inclusive, eu sou muito debochado, pessoalmente. Então, nas minhas redes sociais, eu sempre faço piadinhas a respeito do meu trabalho, né? Porque existe sempre aquela visão do bicho-papão auditor fiscal, né? Inclusive, tem uma charge do Miller Fernandes, né? Grandioso Miller Fernandes, de um cidadão reclamando, que eu tenho sempre ali em mente. Ele reclamando, me arrancam tudo à força e ainda me chamam de contribuinte. E eu costumo brincar com isso. Eu não arranco nada à força de ninguém, que eu sou um fiscal com um amor no coração, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar para acabar com isso, sabe? Com essa visão. Tanto a fiscalização tributária tem que acabar com essa visão de que eu sou um bicho-papão, quanto o contribuinte acabar com essa visão de que o fiscal é um bicho-papão. Nós podemos ser parceiros, né? Nós podemos trabalhar juntos, porque em parceria, porque o que acontece é aquela questão do pacto social, né? O Estado se compromete a fornecer serviços de qualidade para o contribuinte, mas o contribuinte precisa financiar esses serviços de qualidade para a população, porque o Estado não gera dinheiro. Então, é um pacto onde todo agente ali tem o seu papel, que, se cumprido a contento, a sociedade se desenvolve. Por exemplo, no Reino Unido, a gente fala muito em carga tributária, no Brasil ser muito alta. O Reino Unido, um dos países mais desenvolvidos do mundo, a Inglaterra, ela tem uma carga tributária de 32,7%. O Brasil tem uma carga tributária de 33,1%. Quer dizer que são muito próximas uma da outra. E aqui eu não vou entrar no mérito da diferença da qualidade dos serviços públicos que são devolvidos à população,
Mas acontece o seguinte, a gente não paga carga tributária, né? A gente paga imposto. Para quem não sabe, eu também pago imposto. Todo ano os fiscais lá da Receita estão em cima de mim para ver se eu estou pagando direitinho também. Então eu também sofro com a mesma coisa, tá, pessoal? No Reino Unido, a tributação sobre a renda é de 12%. Quer dizer, ela é praticamente 1/3 da carga tributária. E sobre o consumo, eles cobram 10%. Bem menos de 1/3 da carga tributária. No Brasil já é o contrário. Sobre a renda, sobre os mais ricos da população, o Brasil cobra 6%. Já sobre o consumo, que atinge todas as pessoas, independente da renda, ela é de 15%. Praticamente metade da carga tributária. O nosso sistema atual ele é muito regressivo. Quem está na base da pirâmide, aquela família que o pai ganha um salário mínimo, a mãe ganha um salário mínimo e cria 1 ou 2 filhos, todo o dinheiro deles vai para o consumo no fim do ano. Não sobra para mais nada. Isso que significa que eles pagam, em média, 44% da renda deles vai para pagar imposto sobre consumo. Quem está no topo da pirâmide social no Brasil, com salários acima de R$28 mil, que seriam aí cerca de 20 salários mínimos, que não gasta tudo em consumo, sobra para planejamento financeiro, para investimento e consome uma parte menor da renda, o topo da pirâmide paga cerca de 15% de imposto sobre consumo da renda deles. Quer dizer, quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga muito mais. O sistema brasileiro atual ele é muito regressivo, né? E com o IVA não é aquela bala de prata que vai acabar com todos os nossos problemas, mas ele já acaba um pouco com essa regressividade. E aí fica faltando então que o governo federal passe a atacar a questão da tributação sobre a renda, sobre as grandes fortunas, sobre as grandes heranças. Mas a adoção do IVA vai minimizar um pouco a carga de impostos sobre o consumo para aquelas populações mais carentes. Então ela tem um grande aspecto social, né? Essa reforma tributária que está vindo, que eu acho que a médio e longo prazo pode beneficiar toda a população. Certo. Então na verdade, a proposta do IVA é que elimine a bitributação, vamos dizer assim. Não tem bitributação, mas essa tributação em grande escala. Em cascata, né? Que sempre, em cada etapa da produção, você cobra o imposto, aí aquele imposto é embutido no próximo preço, na próxima etapa você vai pagar imposto sobre imposto, e na próxima etapa imposto sobre imposto. Então vamos lá, assim. Então vamos lá, tem uma indústria, ela paga esses tributos, vende para o atacado, para a distribuidora pega, engloba esse valor, esse custo para ela e paga novamente para o comércio novamente vender para o consumidor. Aí o atacadista vai pagar imposto sobre o imposto que a indústria já pagou. O lojista vai pagar imposto sobre o imposto que a indústria e o atacadista já pagou, e o consumidor final vai pagar imposto sobre o imposto que a indústria já pagou, que o atacadista já pagou e que o lojista que vendeu para ele já pagou. Então, aí onde que o consumo, a tributação sobre o consumo encarece tanto. Isso. Nesse mecanismo, inclusive, né? quando a gente pega um ticket no supermercado, tá lá a carga tributária, né? Mas, na verdade, aquilo lá é aproximado, porque é virtualmente impossível. No Brasil, você pegar um item de consumo, no caso dos serviços, que são imateriais, é mais fácil você calcular, né? Mas um item de consumo é virtualmente impossível. No fim da cadeia, você saber exatamente quanto foi pago de imposto, né? É diferente da tributação por fora, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você entra numa loja, está lá o preço do produto na etiqueta, $10. Você vai ao caixa, está lá, o caixa passa e te fala assim, são $11,50. Mas ali na etiqueta está 10. Mas você vai estar pagando $1,50 de imposto. Quer dizer, você já sabe quanto está pagando. É $1,50 de imposto.
Você não precisa ficar fazendo cálculos mirabolantes para tentar chegar num valor aproximado de quanto de imposto você pagou. E é isso que o IVA vai trazer para a indústria, vai trazer para o comércio, vai trazer para o prestador de serviço e vai trazer principalmente para a população também. Previsibilidade para planejamento. Porque vai saber exatamente qual a parcela dele vai estar comprometida com o que eu gosto de bater sempre nessa tecla. Vai estar comprometida com o cumprimento da parte dele no pacto social, né? Eu não gosto de falar muito em imposto, porque lembra muito aquela charge do Miller Fernandes que eu citei agora há pouco, me arrancam tudo à força. Né? Eu gosto de falar de pacto social. Né? Todos nós financiamos o Estado para que a vida em sociedade seja possível, para que a gente não precise pegar um tacape para voltar para o meio da floresta. Exatamente. Temos que ir para frente, né? Temos que ir para frente. Evoluir, né? E avançar. Mas uma dúvida, por que você acha, apesar do IVA, né, que ser esse novo modelo de recolher os impostos, já presentes nas grandes economias do mundo, mais de 154 países? 174 países. 174 países. Por que nosso, aqui no Brasil, né, nas grandes também economias mundiais, celeiro do mundo, a gente ainda demorou a se adequar ou utilizar essa forma de recolhimento? Olha, o ICM, o imposto que existia antes da Constituição de 88, né, que foi gestado pelo governo militar, ele já trazia um pouco dessa bagunça, apesar de que as alíquotas eram definidas pelo Senado Federal, né? Mas aí ficou aquele ranço de tudo que vinha anteriormente, de antes da redemocratização do país. E o federalismo brasileiro, ele é às avessas, né? O federalismo dos Estados Unidos é ali, ele surgiu da lateral e foi para o centro, né? Surgiu dos estados confederados ali, dos Estados Unidos, que elegeram um poder central para a defesa do país, para que eles se tornassem uma nação, para que fizessem o governo central desses estados. O federalismo brasileiro, ele é às avessas, né? Ele surgiu da corte portuguesa que veio para o Brasil, das capitanias hereditárias, evoluímos para os estados, e aí essa autonomia dos estados, ela foi concedida do poder central para os estados. Então, quando chegou na redemocratização ali na Constituição de 88, aquele ranço de tudo que vinha da ditadura militar, essa competência do Senado de definir as alíquotas do ICM, que impedia um pouco essa loucura tributária no Brasil, foi deixada de lado como se fosse uma coisa ruim. Entendi. Não, somos uma federação, temos que ter autonomia. Temos que ter autonomia, então cada ente vai legislar sobre o seu próprio imposto. E aí ficaram 27 entes, como diria minha finada avó, inventando moda, né? na questão da tributação. E aí nós temos 27 estados e territórios hoje, mais o Distrito Federal, emitindo novas regulamentações diariamente a respeito da tributação de acordo com as suas realidades locais. E muito difícil, a partir do momento que um ente político, um ente público tem um determinado poder, ele abrir mão daquele poder. Então, nenhum estado queria perder dinheiro e queria perder autonomia na definição de sua própria legislação tributária. Inclusive, uma das coisas que tornou essa atual reforma tributária possível foi justamente que no projeto dela tem lá um fundo bilionário de compensação para que nenhum estado perca a arrecadação da transição de um sistema para o outro, né? Inclusive, hoje, se a gente fosse
mudar automaticamente, acabar com o sistema tributário que existe hoje, de uma hora para outra, e amanhã adotar o IVA do jeito que ele está lá na reforma constitucional que foi aprovada, o Espírito Santo, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul perderiam receita. Se isso fosse acontecer hoje, automaticamente. Então foi costurado esse fundo bilionário para compensar a arrecadação, porque vai haver também a mudança de onde a tributação ocorre, né? Atualmente ela ocorre na origem do produto e do serviço. Então os estados que têm mais indústrias, como é o estado de São Paulo, por exemplo, ele arrecada muito mais do que um estado pouco industrializado do Nordeste, por exemplo, ou do Centro-Oeste, como é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Amazônia, no norte, né? E o que acontece? Vai mudar para o destino, ali onde o cidadão consome, que é onde o cidadão efetivamente vive e onde ele demanda os serviços públicos para viver, né? A tributação vai mudar para aí, é onde está ocorrendo a operação de comércio ou de serviço, é que vai sofrer essa tributação e é onde o ente vai arrecadar. Então, fazer essa transição é muito difícil. Havia muito risco de perdas para alguns agentes e isso tudo travava a possibilidade de uma reforma. Acredito também que a questão da própria mudança em si e esse medo de perder essa autonomia, acredito que trava muito. Hoje, com esse modelo dessa transição um pouco mais médio a longo prazo, acredito que eles vão se adequando, vão tentando entrar no modelo. E aí eu te pergunto, como que o nosso município tem se preparado para isso? Então, aí é uma grande questão que eu, como presidente da Associação Estadual dos Auditores Fiscais Municipais, me preocupo não só com o município de Passos, mas com os 853 municípios mineiros, né? Essa preparação, como eu falei no início, ela envolve muito risco. Para vocês terem uma ideia, em termos de repasse da arrecadação do novo sistema, que vai chegar ao fim da sua transição só lá em 2078, nós estamos em 2024. Quer dizer, vai demorar muito para finalizar tudo e a gente ficar com um IVA puro até lá, né? Mas essa repartição de recursos, ela vai num primeiro momento adotar um retrato da realidade arrecadatória de cada ente nos próximos 5 anos, de 2024 a 2029. Então, quanto mais se arrecadar em impostos de 2024 a 2029, mais impostos serão repassados para esses entes nos próximos 45 anos, a partir de 2030. Né? Então, essa é uma questão que preocupa muito as administrações tributárias, o corpo técnico, os membros dos fiscos municipais. É preciso investir em atualização da legislação. Em Passos, por exemplo, nós temos um Código Tributário Municipal de 1989. Nós temos uma atualização dele no que se refere ao ISS de 2007, se eu não me engano. Quer dizer, já faz tempo, né? É preciso enfrentar essa questão. Muitos municípios têm aquele fiscal faz tudo, que até remete àquele meme das redes sociais, né? Como você consegue fazer tanta coisa fazendo mal feito, não é verdade? É um fiscal que cuida de vigilância sanitária, de meio ambiente, de posturas para tirar placa e massa de obra do meio da rua e se preocupa também com tributação. Ele vai fazer tudo mal feito. A receita desse ente federativo, desse município que tem esse fiscal faz tudo, ela está seriamente comprometida pela falta de comprometimento de um profissional técnico que faça esse trabalho bem feito. Nós temos em muitos municípios brasileiros, inclusive é o caso daqui de Passos, o requisito de nível médio para ingresso no cargo de fiscal de tributos, né? Isso é um perigo, porque a complexidade de tudo que vem por aí é muito grande. Vão ser, como eu disse há pouco tempo,
os fiscais da Receita, os auditores da Receita Federal, os auditores municipais, os auditores estaduais vão começar a trabalhar no mesmo imposto, no mesmo sistema de tributação. É preciso que as administrações municipais se atentem para isso, modernizem as administrações tributárias, garantam que o corpo técnico dos membros do fisco sejam altamente capacitados para garantir o interesse do município no cumprimento, novamente, da sua parte no pacto social e trabalhem nesse sentido. E, inclusive, há 2 semanas atrás eu tive uma reunião com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas em Belo Horizonte e estava falando para ele sobre essas mudanças que a gente tem constatado em vários municípios mineiros. É um verdadeiro samba de doido, é um verdadeiro baile de doidos, sabe? A gente vê muito gestor político numa tentativa de modernizar a administração tributária, promovendo verdadeiros retrocessos nas administrações tributárias. Então é um problema que a associação representando os membros do Fisco Municipal do Estado de Minas Gerais tem batido na tecla, tem procurado sempre alertar os gestores para isso. É preciso modernizar, é preciso acompanhar a mudança da legislação, é preciso garantir autonomia técnica para os membros do fisco, é preciso garantir um elevado nível do corpo técnico dos membros do fisco para que os interesses do município, que são em última análise os interesses da população, porque a população demanda serviços de qualidade do município, né, que isso seja garantido. É uma grande responsabilidade das atuais legislaturas e das atuais administrações municipais trabalharem nesse sentido. Infelizmente, nem todo município a gente está vendo isso, né? Em Passos a gente tem contado com a parceria do secretário de Fazenda, Juliano Belomini, vocês devem conhecê-lo. Ele modernizou os equipamentos da administração tributária, né? Ele fez uma reorganização interna da administração tributária que tem dado resultados para o município, né? Temos um corpo de 11 fiscais de tributos altamente comprometidos com a sua missão, que tem conseguido, dentro da fiscalização orientadora, levar a uma conformidade fiscal dos contribuintes bem mais ampla e com isso aumentado a arrecadação, mas ainda tem coisas a serem feitas, né? Ainda tem problemas estruturais que precisam ser enfrentados. E eu particularmente quero acreditar que tanto a administração municipal de Passos quanto a atual legislatura na Câmara Municipal estão atentas e preparadas para enfrentar esses problemas. Então vai ter um impacto, na verdade, nas duas pontas, tanto para a empresa quanto para a administração pública. Justamente porque quando você prepara um corpo altamente especializado na administração tributária, você tem de volta aquilo que a Receita Federal tem chamado de fiscalização cidadã, que é aquela orientação, aquela parceria entre o fisco e o contribuinte, de modo que aquela cultura de sancionar o contribuinte por alguma incorreção que ele tenha cometido seja deixado de lado. Opa, vem para cá, vamos ver direitinho o que nós podemos fazer para melhorar a sua conformidade fiscal. Eu vou te orientar direitinho, você vai seguir os passos. Eu sei que você está interessado em ter um bom nome tributário, né, para que possa trabalhar, para que possa sobrar tempo para você trabalhar naquilo que é a sua atividade fim e não se preocupar tanto com o pagamento de tributos, né? Então, o fisco pode ser um parceiro do contribuinte nesse trabalho de orientação, de parceria, de fiscalização cidadã, que orienta e que traz o contribuinte para junto de si. Traz mais tranquilidade para saber o que ele está pagando, tranquilidade. Quanto está pagando. Isso, justamente, sem aquele medo de... E se o fiscal aparecer aqui? Né? Bom, se o fiscal aparecer aí, com um corpo técnico de qualidade, com uma administração tributária valorizada,
com uma administração tributária que tem uma legislação moderna e atual, ele pode ter certeza que quando o fiscal aparecer aí, ele vai aparecer para orientar, para te trazer para o lado dele, para te indicar o bom caminho para que você não tenha problemas. Sim. Então é isso que às vezes os membros do fisco almejam, eu acho que é isso que os empresários almejam, e eu acho que a sociedade como um todo almeja. Com certeza, né? Acho que o intuito, né, de todo empreendedor, ou de todo empresário ou contribuinte do imposto é que o valor que ele paga seja bem arrecadado e seja bem aplicado na sociedade, né? Acho que a grande preocupação é essa. É que ele quer ver, de fato, né, a boa utilização do seu recurso para que tenha serviços bons, tenha qualidade na sociedade, né, que é onde que ele está vivendo, é onde que realmente ele vai cobrar. Principalmente na sua cidade, né? Que é ali que ele está passando todo dia na rua, está passando todo dia precisando de um atendimento de saúde, ter escola, lazer e outras coisas. Mas a reforma tributária, Giovanni, ela começa quando, de fato, assim, no dia a dia? No dia a dia, ela começa a partir de 2026, quando vai começar a ser cobrado um percentual bem pequenininho do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que foi como foi nomeado o nosso Imposto sobre Valor Agregado, o nosso IVA, né? A cobrança começa em 2026. Em 2027, nós vamos ter a extinção da PIS e COFINS. Em 2029, começa a redução do ISS e do ICMS, aí aumentando um pouquinho a cada ano o percentual do IBS e da alíquota do IBS e diminuindo as alíquotas do ICMS e do ISS. Em 2033, acaba o ISS, o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, e o ICMS, o Imposto sobre Serviço, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, eles vão acabar em 2033. Já a transição completa, que começa em 2034, que aí vai ter todos os ajustes, vai ser recomposta vai ser composta a alíquota do IBS até que ela chegue em sua completude, e isso vai se finalizar em 2078, mas começar mesmo, ela já começa em 2026. Agora no Congresso estão sendo feitas as grandes leis complementares que vão regulamentar a reforma constitucional que foi aprovada em fins do ano passado, né? Há grandes discussões lá em andamento a respeito de como essa regulamentação vai ser feita para que a partir de 2026 a reforma comece na prática. Mas na teoria, na preparação, ela já começou. Então as empresas já têm que ficar atentas, já se entender, porque já está acontecendo. Já está acontecendo. Mas em 2026 e até 2033? Até 2033. Então, na verdade, vai ter aquela transição assim de... A Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais diz que até 2033 as fiscalizações municipais vão estar trabalhando com 4 sistemas, né, de tributos. Conceitualmente, sim, mas na prática mesmo serão 7. ITR, o VAF, que é a parcela do ICMS que é repassado aos municípios, o Simples Nacional, que não vai deixar de existir, o ISS, que ainda vai continuar a existir até 2033, o IDS, né, e mais algumas coisas, que eu não me lembro exatamente agora, porque, sinceramente, são muitos dados, sabe? Eu costumo dizer, assim, que o Tico já queimou e o Teco está em vias de queimar também, com essa sopa de letrinhas e de números que a gente está enfrentando. Né? Mas de 2026 até 2033 o bicho vai pegar. Vai ser bem complexo. O sistema é complexo e é por isso que eu friso tanto essa necessidade de o fisco e o contribuinte trabalharem em parceria. Sim. Sabe? Sim. É importante. Nós vamos precisar da ajuda um dos outros. É até interessante essa observação,
porque aí coloca muito nítido, né, a importância que vai ser, nesse processo de transição, os empreendedores estar atentos à questão tributária, né, para poder se organizar, se adequar e entender o novo ciclo. Então ele vai continuar trabalhando com um e aprendendo o outro. Aprendendo o outro, justamente. E nesse ponto, com fiscal, Giovanni, é importante a gente entender, o empreendedor entender, que na verdade não somos nem a contabilidade, nem vocês que criam a legislação. A gente está tudo do mesmo nível. Isso, a gente está sendo empurrado pela maré. Exatamente, né? Tanto o contribuinte, a contabilidade, vocês estão tudo, na verdade, aprendendo tudo junto. Vamos aprender tudo junto. Algo que foi criado por terceiros, né? Porque justamente. Depois pelo poder político, né? Os vereadores ou os deputados que criaram, né? Que foram eleitos por nós. Então, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto aprendendo do zero, né? É aquilo que eu falei. Tudo que a gente sabe sobre tributação hoje vai desaparecer, né? E a gente vai começar um outro sistema do zero, em que tanto o contribuinte, quanto os profissionais contabilistas, quanto os membros do fisco vão ter que aprender do zero, vão ter que se ajudar mutuamente, vão ter que atuar em parceria para poder fazer isso bem feito, para poder chegar num resultado satisfatório para todas as partes. Está chegando para nós algo que a gente... Pronto. Então a gente não teve a capacidade de desenvolvimento, né, de criação. Então a gente chega pronto, na verdade, é só para absorver. A gente simplesmente tem que se adaptar, né? É aquele velho ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nós vamos ter que ter o juízo de obedecer o que a nova lei está mandando. Sim, e talvez seja até o momento do contribuinte entender que o fisco hoje trabalha dessa maneira de orientação. Isso, justamente. E talvez agora, todo mundo partindo, digamos assim, quase que do zero, talvez o contribuinte vai entender, porque o fisco já trabalha assim, mas o contribuinte não entende. O contribuinte muitas vezes não entende. Da maneira como você citou da charge. É uma história, é uma visão histórica que se tem a respeito do fisco, que ela nunca foi muito... bem vista. Ela nunca foi muito otimista, né? Nunca foi muito... Não. Mas também nunca, mas o contribuinte também não faz o caminho contrário, né? De procurar o fisco para tentar entender certas situações. Justamente. Ele fica ali fazendo da maneira que ele julga ser correto, esperando a fiscalização aparecer. Justamente. Aí é onde cria isso na mente dele. Onde cria isso. Quando o fiscal aparecer. E é onde a gente fala, se ele procurasse se orientar com um bom profissional contabilista, é o tipo de situação que evitaria acontecer, né? Porque o profissional contabilista, ele tem justamente essa missão, né? De fazer o planejamento tributário das empresas de modo que a conformidade fiscal do contribuinte esteja sempre em dia. Sim. Né? Sem surpresas por contribuinte, diminuindo a carga tributária do contribuinte, da fiscalização e também do próprio profissional contabilista que com o cliente dele fazendo tudo certo, não vai precisar apagar incêndios, né? Exatamente. Hoje o que a gente mais vê é os incêndios sendo a necessidade de apagar incêndios, né? E para as empresas do Simples Nacional, como que elas devem encarar a reforma tributária? A reforma tributária ela não vai trazer grande diferença para o Simples Nacional. A diferença vai ser na alíquota, que vão ser substituídas das alíquotas dos impostos que serão substituídos pela alíquota do IBS e da CBS, nos casos aplicáveis da contribuição. O que acontece é o seguinte: haverá um sistema que ainda está sendo gestado, ainda não está muito claro, de que o Simples Nacional, que isso é simples no nome, né? Eu sei porque eu sou responsável pelo Simples Nacional aqui no município. O Simples, ele é simples só no nome, não é simples para ninguém, ele não é simples para o contribuinte, ele não é simples para a administração tributária, ele não é simples para o profissional de contabilista. E, assim, esse sistema que está sendo gestado é um sistema misto, que ele vai poder fazer uma mistura entre a declaração no Simples Nacional e a declaração fora do Simples Nacional. O que acontece é o seguinte: haverá um sistema que ainda está sendo gestado, ainda não está muito claro, de que o Simples Nacional, que isso é simples no nome, né? Eu sei porque eu sou responsável pelo Simples Nacional aqui no município. O Simples, ele é simples só no nome, não é simples para ninguém, ele não é simples para a administração tributária, ele não é simples para o profissional de contabilista. E, assim, esse sistema que está sendo gestado é um sistema misto, que ele vai poder fazer uma mistura entre a declaração no Simples Nacional e a declaração fora do Simples Nacional.
aparentemente para trazer mais complicação para a gente. Mas é um negócio que está em fase muito inicial, sabe? Muito teórica ainda, e nem o próprio Congresso ainda não sabe exatamente como fazer isso. Né? Foi uma ideia que foi lançada lá nos grupos de discussões das leis complementares. Mas o que temos até agora é que mudou no Simples Nacional, o que vai haver serão as mudanças de alíquota, mas ele vai persistir mesmo depois da reforma tributária completamente implantada. Completamente unificado, os tributos, ele continuando pagando... Ele vai continuar pagando por um sistema mais simplificado ainda do que o IBS, do que o IVA, o que o Congresso Nacional chamou de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Certo. Então, aparentemente, as empresas do Simples podem ficar um pouco mais despreocupadas. Aparentemente sim, pelo que a gente tem visto até aqui. Né? Mas, infelizmente, a gente está naquela fase de que tudo é aparentemente. Exatamente. A gente está prospectando, tentando imaginar como que isso vai ser na prática. Porque como que a gente vai sair de um sistema tributário em cascata, como você disse, né? Onde que a gente tem vários impostos, onde vai sumir 4, né? PIS e COFINS. 5. E o IPI, né? O IPI. Vão sumir o PIS/COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. ICMS e ISS. Isso, para surgimento desse novo tributo. Talvez, né, valha a pena as empresas do Simples fazer um estudo, porque hoje em dia ela não toma crédito de nada. Né? Não toma crédito de nada. Não aproveita o imposto que foi pago quando ela comprou as suas mercadorias ou tomou serviço. E já nesse modelo da reforma tributária, eles vão aproveitar o imposto que foi pago na cadeia anterior, né? Existe a possibilidade vai existir a possibilidade de aproveitamento dos créditos, aparentemente. Então ainda onde que também, nesse aspecto, a empresa do Simples precisa fazer um novo planejamento tributário. É uma coisa que precisa ser, é outra coisa que nós vamos precisar trazer para a nossa realidade no dia a dia, né? Para incorporar aí no que a gente faz. Certo. Giovanni, deixa para nós aí o que a gente pode entender, resumidamente, para quem nos assiste aqui, nossos empreendedores, quais que são os principais pontos aí pra gente, que ele precisa ficar atento desde agora para poder absorver bem a reforma tributária. Uma coisa, a fiscalização tributária está trabalhando, ela tem esse norte agora de que a arrecadação dos próximos 5 anos ela precisa ser bem consistente, né? Então, uma forma de evitar aí os incêndios que a gente tinha falado é o contribuinte estar sempre atento à sua conformidade fiscal, porque o fisco, dentro dessa perspectiva de manter os próximos 5 anos uma arrecadação consistente, que garanta uma boa arrecadação, uma boa distribuição do valor arrecadado do IBS nos próximos 45 anos, vai estar mais atuante nessa questão de estar orientando o contribuinte a respeito da sua conformidade fiscal. Então, um ponto que tem que ser tem que ter a atenção do contribuinte é essa, né? Que a conformidade fiscal nesses próximos 5 anos ela é essencial. Ficar sempre atento às mudanças da legislação. Estão sendo gestadas no Congresso Nacional as leis complementares que vão regulamentar a reforma. É preciso que ele esteja atento a isso e confiante nos profissionais contabilistas que os assessoram, para que eles possam estar em conformidade com essas novas leis, né? Para que tudo corra da melhor forma possível. Que a transição seja bem tranquila. Oi? Que a transição esteja bem tranquila. A transição ela é trabalhosa, ela vai trazer muitos problemas, a gente não pode ter nenhuma ilusão a respeito disso, né? Ela vai ser, a minha visão pessoal é que ela vai ser mais complicada do que já é agora, vai piorar antes de melhorar. Vai melhorar, vai ficar mais fácil, vai ficar mais simples pagar imposto no Brasil. Mas antes disso vai piorar, né? A gente vai estar aí com um sistema novo que a gente tem
que a gente vai estar adotando, vai ter muita dúvida, vai ter muita falta de preparo de parte a parte, vai ter muita, será como que eu faço isso agora, né? Vai precisar ter muita paciência de todos os agentes envolvidos, mas vai precisar ter muita atenção também aos diplomas legais que estão sendo gestados e que vão vir por aí, regular a nossa vida tributária, né? Então, o que eu falo é isso, fiquem atentos à regularidade fiscal e confiem nos profissionais contabilistas que vocês têm para assessorar, porque eles vão estar também muito dedicados em fazer essa transição ser o melhor possível. Comecem a encarar o fisco municipal, e eu acho que eu posso falar também do fisco estadual e do fisco federal, como parceiros. Nós estamos prontos para ajudar vocês no que for possível. Nós vamos estar nos preparando da melhor maneira possível, de forma abnegada, de forma muito incisiva, para que essa transição seja o mais suave possível, para que a gente esteja preparado para orientar vocês na melhor forma de conseguir a conformidade fiscal, para que todos nós possamos cumprir a nossa parte no contrato social. O Estado arrecadando para oferecer para os serviços públicos de qualidade e o cidadão trabalhador que gera riqueza financiando esses serviços públicos através da sua parcela na tributação. Muito bom. Giovanni, muito bom aí seus esclarecimentos, seu conhecimento, trazer essa visão do fisco, né, dos agentes fiscais nesse processo, né, de arrecadação dos impostos. Quero agradecer demais a sua participação, foi muito valiosa. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar trocando essa ideia, esse bate-papo muito agradável aqui que a gente trocou. Um prazer receber você aqui, compartilhar todo esse conhecimento para a gente poder auxiliar tanto a nossa classe quanto as empresas, os empreendedores, e nesse novo desafio que vem aí. Foi muito esclarecedor e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigado. Esse aí, pessoal, esse aí, empreendedores. Então, como vocês viram, né, nosso bate-papo aqui hoje, nós estamos no início aí da reforma tributária, nos primeiros passos desse processo de transição. Isso já nos mostra agora, nesse momento, como disse aqui pelo Giovanni, que é importante você compreender o impacto da reforma tributária dentro da sua empresa, principalmente nesses próximos 5 a 10 anos, aonde que a gente vai estar mais ainda em turbilhões no processo de transição de um modelo antigo para um modelo novo. Então, fiquem atentos. Vocês que estão buscando empreender, estão buscando abrir o seu próprio negócio, ou já tem o seu negócio próprio aí já hoje, prosperando, gerando riqueza e pagando seus impostos, contribuindo assim com a sua parcela social. E já aproveito também para pedir para vocês curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, seus conhecidos, para que essas informações cheguem ao maior número possível de empreendedores. Muito obrigado aí. Até mais. Isso aí. Eu dei uns 50 minutos.